vocês, se não autorizarem, já está autorizado. Ok. Então, hoje, nosso primeiro encontro oficial aí de desenvolvimento de projetos audiovisuais. Hoje, com a presença ilustre aí da Cláudia Nunes, que é roteirista e diretora do filme Resplendor, que nós vamos discutir na aula de hoje. Também contamos com a presença ilustre aí do professor Helder, que trabalhou na equipe do filme e que então está aí nos ajudando a fazer essa conversa. Eu não vou me estender muito, até porque vocês já, de certa forma, conhecem a Cláudia, quem fez cinema no Centro-Oeste, brasileiro, no semestre passado, pôde assistir aí Número Zero. A gente colocou lá no Moodle um vídeo onde a Cláudia estava dando entrevista, conversando sobre o Número Zero. A Cláudia tem uma trajetória aí de realização muito vinculada a uma militância pelos direitos humanos. Né? A Cláudia já teve filme sobre desocupação de área urbana, sobre desocupação de área rural ligada ao movimento Sem Terra, já fez filmes, né? Aquele que vocês viram vinculado a menores em situação de risco, morando na rua, e também Resplendor, muito vinculado a um momento histórico e atual, constantemente atual, que parece não mudar enquanto dado estrutural aí, que é a situação das populações indígenas no Brasil, com foco aí específico na experiência do reformatório Krenak e dessa experiência implantada na ditadura militar, de criação de um presídio e de uma polícia indígena e de todos os conflitos que isso trouxe para não só para aquelas pessoas que moravam naquela região, mas para todas aquelas pessoas que foram privadas dos seus direitos de liberdade, inclusive. O documentário mostra bem isso, não vou entrar muito nesse mérito aí. E dizer que é muito bom estar recebendo a Cláudia na nossa aula. E vou já, sem mais delongas, sem ficar esticando muito, porque a gente tem muito a ouvir, passar a palavra para a Cláudia, para ela mesma fazer um pouco da exposição, já que nós estamos numa disciplina de desenvolvimento de projetos audiovisuais. Cláudia, você podia explicar, começar explicando assim, como que surgiu a ideia de fazer esse filme? Né? A gente vê ali no começo que tem logomarcas da Ancine, do Fundo Setorial do Audiovisual, da Empresa Brasileira de Comunicação. Então, tem um contexto de financiamento, mas a gente sabe que muitas vezes uma ideia, para ela chegar nessa parte, né, do dinheiro já está na conta ali da produtora para realizar o filme, o caminho percorrido nem sempre fica explícito na tela. Não dá para saber como que se chegou ao filme da ideia, desde o momento em que se concebeu, né? Como que foi, então, para você esse percurso inicial de ter a ideia, de ter o contato com essa história de repente e formular esse filme, até mesmo conseguir aprovar esse projeto e o dinheiro vir parar na sua conta, digamos assim? Porque quando está pronto, quando está na tela, quando a gente assiste, parece que foi tudo muito simples, né? E não é uma coisa simples. Só para contextualizar, esses alunos, a maioria também já passaram por preservação, memória e política de acervos, então conversamos muito sobre arquivos, além de cinema no Centro-Oeste, e passaram por produção executiva e negócios audiovisuais, e sobre políticas públicas para cinema e audiovisual. E atualmente estão fazendo essa disciplina de desenvolvimento de projetos audiovisuais junto com distribuição e exibição. São os alunos da turma mais avançada, mais adiantada, digamos assim, do curso. Então, pode falar com eles já no nível já de quase de igual para igual para esses meninos aí, tá bom? Obrigado, Cláudia. Obrigado, meninos, meninas. Ok. Muito obrigada por me receber e para a gente poder conversar sobre a experiência do Resplendor.
Para mim também é muito bom ter o Helder junto, porque a gente não tem tido muita oportunidade de, como equipe, participar de debates sobre o filme, né? De voltar a conversar depois da produção, né? Também a gente acaba se afastando um pouco e aí a pandemia chega e torna essas coisas ainda mais difíceis, né? Eu fico muito feliz com o que o Carlos falou a respeito assim da experiência que vocês já tiveram, porque o Resplendor ele se encaixa muito naquilo que o Cipriano falou, especialmente sobre as políticas de acervo, né, audiovisual. O Resplendor, a gente fez muita questão de ser muito preciso na, no, ao relacionar todas as fontes do filme, porque o filme foi fruto de um processo muito rico de pesquisa e a gente queria que o filme, por si só, se tornasse uma grande fonte de consulta também sobre o assunto, né? Então, a gente relacionou todos os materiais que a gente usou, inclusive os estudos, as teses de mestrado e doutorado, né, os livros que a gente consultou, as fontes imagéticas, seja a imagem em movimento ou imagem fixa, né? A gente usou também muitas fotografias no filme, teve a oportunidade de descobrir fotografias raras, né, e únicas, né, que são aquelas fotografias, por exemplo, do reformatório, os presos sentados no refeitório, e depois tem aquela outra imagem de uma espécie de campo de trabalhos forçados, que tem alguns guardas, né, vigiando os presos que estão trabalhando naquela lavoura, que eles eram obrigados, né, a trabalhar. Aquelas imagens ali, elas estavam perdidas nos arquivos do CIMI, em Minas Gerais. A gente, quando começou a fazer o filme, a gente não tinha imagem nenhuma do reformatório, e a gente se empenhou muito em tentar encontrar pelo menos alguma coisa. Então, a gente conseguimos encontrar algumas manchetes de jornais que davam a notícia, né, da criação do reformatório, e aí, consultando o CIMI pesquisou nos seus arquivos e encontrou essas fotografias que estavam ali, né, assim, meio que esquecidas, né? Claro que estava no arquivo deles, estava guardado, mas eram fotografias que não eram acessadas há muito tempo, algumas pessoas nem sabiam que elas estavam ali. E isso, assim, essa descoberta deu muita satisfação para a gente, assim, de poder revelar materiais históricos tão importantes sobre isso que aconteceu. Bom, como é que começa... Depois eu vou falar um pouco mais sobre esses materiais de arquivo e os desafios que a gente enfrentou na hora de negociar esses materiais para colocar tudo no filme. O filme, ele começou quando uma amiga do Érico, o Érico Rassi, dirigiu o filme comigo, né, também. Uma amiga do Érico era um amigo de um amigo, né? Essa amiga do Érico tinha um amigo, o psicólogo Bruno Simões, que fez o laudo técnico psicológico que avaliou os impactos da violência política na comunidade Krenak. Até então, não se havia feito no país nenhum laudo como esse, né, que demonstrasse assim, o impacto da violência em uma comunidade, né? E o Bruno foi pioneiro nesse laudo, ele fez várias viagens até a comunidade lá em Resplendor, entrevistou vários indígenas, e aí ele traçou o perfil psicológico do grupo, né? O que acontece com esse grupo depois que ele foi submetido a todos esses anos de violência, não apenas no reformatório, mas depois no deslocamento forçado até a Fazenda Guarani, e a permanência na Fazenda Guarani por mais aí, acho que uns 10 anos, até que eles voltam para Resplendor para resgatar a sua terra, né? E
quando ela falou com o Érico, né, então ela falou com o Érico a respeito desse estudo, e o Érico, a gente conversou e a gente achou muito interessante, né, então nosso ponto de partida foi esse, a gente leu o laudo e a gente ficou muito impressionado, porque o laudo, ele é muito detalhado, né, na avaliação, assim, o Bruno, ele, naquela entrevista que ele deu no filme, aquilo é apenas um fragmento, assim, a entrevista é muito mais extensa, o trabalho dele é muito mais extenso, e é muito impressionante, porque, assim, ele consegue medir psicologicamente, através de uma aproximação com esse povo, e com a utilização de técnicas da psicologia, ele consegue dizer que a violência política provocou e provoca traumas coletivos, né? E esse laudo, ele foi feito sob encomenda do Ministério Público, que estava movendo uma ação civil pública para responsabilizar o Estado pelas violências sofridas pelo povo, né? Então, esse laudo instruiu essa ação civil pública e foi o que permitiu que parte do território fosse retomado. Meio que foi assim, coincidiu muito quando a gente estava conversando sobre o laudo, pensando fazer o documentário, e abriu o edital. Né, então a gente, inclusive, assim, para fazer o projeto a gente teve que acelerar um pouco, porque aí abriu o edital da Ancine, e esse edital era era um edital temático, né? A ideia do edital era exatamente essa, era permitir que outros olhares fossem contemplados na rede de TVs públicas, né? E a gente, assim, esse edital foi um edital muito importante porque ele buscou mostrar a diversidade brasileira, né? E ao fazer isso e buscar exibir na rede de TVs públicas e educativas, fortalece também esse circuito como um circuito importante para valorizar e aproximar a produção independente das televisões, né? Então, a gente começamos a fazer a primeira pesquisa para a gente conseguir fazer nossa inscrição. A gente apresentamos um argumento, um pré-argumento, né, para instruir o processo, e a gente conseguimos a seleção no edital. Enquanto estava em julgamento, a gente deu sequência nas pesquisas, assim, porque para a gente, sendo aprovado ou não, era um filme que a gente queria fazer, né? A gente iria, a partir de uma não aprovação, por exemplo, a gente iria buscar outros editais. Então a gente seguiu pesquisando, até mesmo porque assim foi um assunto que foi muito instigante para a gente, né? Bom, mas aí, felizmente, o projeto foi aprovado e a gente acabou gastando muito mais tempo nessa pesquisa, né, na pré-produção, porque era um assunto muito novo para a gente, né, e essa coincidência do edital ser aberto logo depois que a gente tinha descoberto esse assunto e ainda estava muito ali investigando preliminarmente, né, isso daí fez com que a gente precisasse investir mais nessa fase de pesquisa, né? Então, quem veio trabalhar com a gente foi a Carla Siqueira. A Carla Siqueira é uma pesquisadora audiovisual do Rio de Janeiro, que foi a segunda ou terceira parceria nossa. Ela faz pesquisas, tem muita experiência em pesquisa audiovisual, ela é professora da Universidade da PUC do Rio de Janeiro, ela dá História da Imprensa lá, a disciplina dela é História da Imprensa, e
ela também ensina em períodos lá na PUC sobre a pesquisa audiovisual também. Então, a Carla veio e a Carla nos apresentou um material riquíssimo, né? As teses que a gente se baseou foram teses assim que foram muito importantes, porque foram com elas, e não foram muitas, mas elas foram elas que nos deram toda a base de sustentação do filme, no sentido de conseguir mostrar que o caso do reformatório Krenak, ele não é um caso isolado. Na verdade, ele é um exemplo muito forte de como acontece a criminalização dos lutadores sociais no Brasil, né? Na verdade, as técnicas utilizadas pelo Estado, e aí, no caso, é o Estado que vai criminalizar as lutas sociais e as lutas em defesa dos direitos humanos, elas são estratégias e táticas, na verdade, muito, muito comuns e muito conhecidas desde sempre, né? Desde a época da ditadura, desde antes da época da ditadura, né? Assim, a partir do momento que existe luta em defesa de direitos, o Estado entra para barrar essas lutas, e uma das maiores táticas que ele utiliza é justamente a criminalização dos lutadores, né? Então, o encarceramento em massa, a criminalização, a desqualificação, né? Aí o racismo estrutural também ele tem um papel fundamental, porque é ele que vai minar a autoestima, né, desses lutadores e dessas comunidades. Para a gente também foi uma surpresa descobrir que os indígenas haviam sido perseguidos, né, como uma ameaça à ditadura militar, porque assim a história que a gente conhece é a história da repressão dos movimentos de esquerda na cidade, né, os movimentos de esquerda urbana na cidade. E esse episódio da repressão aos povos indígenas como uma ameaça real à ditadura militar, isso ficou durante muito tempo encoberto, né? Foi só com a Comissão Nacional da Verdade, e assim mesmo, nem a Comissão Nacional da Verdade, ela tinha a intenção de investigar os crimes cometidos contra os povos indígenas, né? Foi um pedido especial feito pelo grupo Tortura Nunca Mais, que motivou a criação do grupo especial, né, para investigar esses crimes. E aí tudo que veio é aquilo que o Egon Heck, que é do CIMI, né, que a gente entrevista no filme, o Egon Heck, ele, o indigenista, ele fala, né, que o reformatório Krenak é apenas a ponta do iceberg, né? Na verdade, havia toda uma política de extermínio, e isso também o Rubens Valente diz muito bem, né? O que se queria era que o índio deixasse de ser índio, né? Seria muito bom para a ditadura militar e para o seu projeto de desenvolvimento se não existissem indígenas no país, se eles fossem integrados à sociedade, porque eles eram vistos como obstáculos, e de fato eles se opuseram a obras gigantescas da ditadura, né? E fizeram denúncias importantes, internacionais, e isso, de fato, assustava os militares, né? De serem acusados de genocidas, né? Olha só, né? Que coisa impressionante, né? O que a gente está vivendo hoje. Eu acho que isso é o que o filme traz, assim, para mim, de mais impressionante, é que a gente está vivendo tudo de novo. Não que isso tivesse sido interrompido entre a ditadura e entre o governo Bolsonaro, né? Essa política, ela permaneceu com menor intensidade, mas agora, no governo Bolsonaro, ela volta com toda a força, e ela volta
quem sabe pior do que na época da ditadura militar, né? Porque agora há um desmonte sistemático, assustador, né? Do governo Bolsonaro em relação aos povos indígenas, né? Então, é a história que se repete, né? O filme mostra isso, que a gente está vivendo essa mesma história, né? Uma intensificação, um ataque completo aos direitos dos povos indígenas no Congresso Nacional, nos territórios, né? E aquilo que o Marcelo Zelic fala, que a cada declaração de intenção, de que assim, não basta violar o direito, não é que não basta, não é preciso violar o direito diretamente lá no território. Uma simples declaração no Congresso Nacional, um simples discurso, já desencadeia uma série de atos nos territórios que vão matar, perseguir e violentar os indígenas nos territórios, né? Então, assim, eu acho que naquela época, assim como hoje, os povos indígenas estão organizados. Hoje a gente tem uma intensificação dessa organização, né? Hoje eles usam muito mais os mecanismos internacionais de denúncia, né? Na OEA e na ONU, do que no passado, né? Mas no passado os indígenas também estavam organizados, né? Tem ali aquelas fotografias que eu também acho fotografias assim muito importantes das assembleias indígenas, né? Os povos eles estavam conversando, eles estavam resistindo, e isso assustava bastante a ditadura militar, assim como eu acho que assusta o governo Bolsonaro também, né? Eu acho que eu não vou falar muito mais, né? Acho que é um pouco essa apresentação, e aí a gente pode abrir para conversar. Talvez o Helder possa falar um pouco também da experiência dele no filme, né, Helder? Uai, posso. Eu queria mais ficar ouvindo mesmo, mas... Bom, gente, por onde que eu começo, hein? Bom, ao longo do meu processo de formação no Instituto, eu acho que é muito importante ressaltar isso. O Instituto Federal e os professores do Instituto têm sido ou foram muito importantes no sentido de sempre proporcionar esses contatos e esses diálogos entre nós, estudantes, os realizadores e o mercado e tudo. Então, quando a gente está numa disciplina que vai tratar justamente das políticas, né, de fomento do audiovisual, uma das coisas que a gente precisa pensar é os desdobramentos dessas políticas para além daquilo que é o dinheiro chegar para a gente realizar e fazer. Mas imagine que o fato, né, só a existência do filme, a existência de uma mobilização para se filmar, ela tem desdobramentos que vão para muitos lugares, às vezes, que a gente nem está de início planejando, né? Então, o impacto, né, ele não é só ali dentro da equipe, mas desdobra esse impacto, ele reverbera, ele bate em outros lugares, e é muito importante entender que esses outros lugares podem ser, inclusive, nós aqui, né? Quer dizer, são criadores, né, é uma reação em cadeia, né, por assim dizer, que vai fazendo essa corrente. Eu tô falando isso porque eu vou explicar coisas que aconteceram depois do filme, assim, e tal. Bom, e aí, abro falando dessa minha experiência de formação, porque é isso, eu sou uma pessoa que eu tive muita sorte no IF de ter algumas oportunidades, né, de trabalhar em alguns filmes, e O Resplendor é um desses filmes, e que eu acho que é uma virada de chave no meu raciocínio enquanto um profissional, mas também enquanto uma pessoa no meu pensamento cinematográfico em relação ao som. Por quê? Quando a gente é aluno, está estudando, está aprendendo, você tem muito uma perspectiva técnica, né? O que você quer? Você quer ter um som bom, você quer, enfim, entregar um material
que seja minimamente útil para ser editado depois e etc. E você fica muito preocupado com o microfone, com a lapela, com o gravador e não sei o que, não sei o que. Mas a experiência, né, no Resplendor, ela foi uma experiência que me ajudou a fazer essa mudança de chave. Quando a Cláudia fala de todo esse processo de pesquisa, de todo esse processo de busca, né, de desenterrar, vamos dizer assim, né, de trazer novamente à tona algo que estava sendo enterrado, a gente está falando essencialmente de memória, né? A gente está falando de fazer uma revisão crítica, mas não uma revisão no sentido de reescrever, mas uma revisão de revisitar a memória. E aí eu me lembro de um fato muito marcante durante as gravações do Resplendor, que foi quando a gente foi entrevistar um senhor, um indígena, mais de idade, que fazia parte da polícia, né? Não era isso, Cláudia? Eu acho que ele era da polícia. Estava desligado. Era isso, fazia parte da guarda indígena, sim. Ele fazia parte da guarda indígena. E quando a gente fala também desse trauma coletivo, né? Esse racha, esse trauma era muito visível ali, porque ele também vivia um pouco isolado dos demais, né? Daqueles que em algum momento poderiam ter sido oprimidos pela ação dele. Quando a gente tentou conversar com ele, foi muito clara a negativa dele de conversar, de falar conosco. E eu me lembro que a gente, meio resistente, mas ele se colocou diante da câmera, e aí ele sempre ficava dizendo, eu não me lembro, para não nos dar essa informação. Né? A gente não pode dizer se ele não se lembrava mesmo, só se ele se negava a falar, mas daí eu entendi que não é a palavra que diz, né? A palavra, ela ajuda, né? A palavra, ela é uma parte, mas o que torna o som cinematográfico é a sua relação com o contexto e a sua relação com a imagem, né? Uma relação dialética, por assim dizer, numa perspectiva vertical, né? Então esse foi o ponto de virada de chave que a experiência em Resplendor me proporcionou naquele momento. Tanto é que meu TCC depois foi uma monografia só falando sobre as questões da palavra, da fala, mas que não tem a ver com a palavra. Bom, o que aconteceu ali nessa entrevista? Nessa tentativa de esconder as suas memórias, a gente tinha um background, que eram uns pés de manga enorme ali, que a Cláudia foi lá catar manga e não sei o quê, mas que tinha um vento, né? Que a gente ouvia esse vento, né? Quer dizer, então, isso para mim foi muito simbólico em relação a essa tentativa de apagar, de deixar a memória ir embora, né? De tentar reprimir essa memória, né? Quando a gente tentava ouvir aquele senhor, aquela pessoa que passou por todo esse processo de, vamos dizer assim, né, de opressão e de oprimir também, né? E que talvez marcado ali por um remorso ou não, mas que também marcado por uma mágoa, né, dos outros, das outras pessoas ali da aldeia, dos outros indígenas. Tudo que a gente ouvia era um silêncio, mas um silêncio que ressoava, um silêncio que, de alguma forma, estava querendo dizer alguma coisa, né? Não era um silêncio absoluto, uma ressignificação daquele som que poderia ser bonito, né, do vento, do pé de manga, para uma coisa que estava latente ali, querendo sair, querendo se colocar para fora, mas ao mesmo tempo oprimida e abafada, né, por essa negativa da memória. Então, foi um fato, né, que eu me lembrei agora, quando a gente fala justamente dessa coisa de tentar buscar a memória, né? A quem interessa abafar, a quem interessa suprimir a memória, né? E eu acho que o filme é muito importante quando ele vai lá e fala, né, com o... Como é que era o nome daquele que a gente filmou ele capinando? O João. João, o né? João Bugre. João Bugre. O João Bugre fala e rasga o verbo mesmo e conta as coisas, né? Quer dizer, então essa reverberação, né, não é só uma política para, vamos lá, fomentar uma indústria, né? Ela tem reverberações, tem impactos que vão
construindo cadeias, né, batendo é como uma bola que bate bate na outra, né? E aí eu digo isso por quê? Porque o filme, depois de pronto, eu assisti no Fica, né, que foi virtual, e fiquei muito emocionado e muito empolgado também, porque eu não tinha muita noção do que era, né? Naquele momento já estava acontecendo muitas coisas, assim, e quando eu fui convidado para fazer aquele período, né, de filmagens, eu meio que peguei o bonde andando, então não entendia muito onde que ia dar aquilo, né? E quando eu vi o filme, eu achei muito incrível mesmo. E tem uma coisa muito legal, que o filme, ele não é só um filme, ele é um filme muito acessível para qualquer pessoa, assim. Ele tem uma coisa estética muito bonita, bonita no sentido de que de uma fruição estética, né, que a gente tem, mas ele também tem um caráter didático, um caráter que sua mãe, sua tia, seu irmão, todo mundo, mesmo que não se interesse muito pela questão estética do filme, vá se interessar pela história. Isso foi muito importante porque eu mostrei para minha mãe, eu mostrei para o meu pai, assim, e eles ficaram assim, nossa, mas isso aconteceu mesmo e tal. Então, eu acho que é outra coisa interessante de falar sobre o filme. Bom, eu acho que é isso, assim, não quero estender, não. Mas o que eu lembrei de falar a respeito foi isso. Obrigado. Só para completar um pouco, assim, eu assim, fiquei muito emocionada com isso que o Helder falou sobre a coisa do silêncio, né? Acho muito bonito isso e fico muito feliz que ele tenha tido essa experiência. O que eu quero dizer é que, aqui, a respeito desse homem que ele se lembrou, é que essa é uma outra tática do Estado, né? O Estado, ele vai tentar jogar um contra o outro, né? Então ele entra nos grupos e ele quer dividir os grupos para enfraquecer aqueles grupos que estão lutando por direitos, né? Então eles, o que eles fizeram? Eles criaram a guarda indígena, que eram o quê? Que eram indígenas reprimindo indígenas. Então assim eles escolhiam os mais fortes e deram treinamento militar. No filme tem, né, inclusive o desfile de formatura da primeira turma da Guarda Indígena, que eles desfilam com pau de arara. E aí é um filme importante porque como o Marcelo Zelic fala, é a comprovação de que a única comprovação que a gente tem de que o exército ensinava tortura, de que a polícia militar ensinava tortura, porque o indígena, ele não sabe o que é o pau de arara, né? Então, quando ele desfila com o outro no pau de arara, é porque ele aprendeu aquilo durante o treinamento dele. Então, assim, é isso que eles faziam. E aí eles treinavam aqueles indígenas e depois mandavam eles para as aldeias e lá eles iam reprimir os seus parentes, iam reprimir os seus companheiros de luta, né? E assim, e isso é muito cruel, porque a gente via na expressão daquele senhor que a gente tentou entrevistar essa coisa do silenciamento, né? Que é como o Helder falou, a gente não tem certeza se ele não se lembrava, porque ele apagou aquilo e realmente ele não se lembrava, né? Ou se ele não queria falar sobre isso porque uma coisa era nítida, assim, havia sofrimento, sabe, no olhar dele, né? E havia uma tristeza instalada, que é o que o Bruno fala, né? O Bruno diz que há uma tristeza instalada no povo Krenak, e a gente constatou isso. No João Bugre, por exemplo, ele fala e ele sorri, mas você vê que é um sorriso amargo, né? Ele sofreu muito, né, na experiência dele, né? E isso é muito cruel e muito tocante, né? A gente se emociona sempre com essas narrativas. Bom, acho que é isso, né? E agora a gente pode abrir para o debate, talvez, se alguém tiver alguma questão ou quiser comentar também, né, sobre o que viu. É sempre muito bom, muito enriquecedor. Camila ergueu a mão. Camila, por favor, pode abrir o microfone. Fique à vontade, abrir a câmera se quiser também, tá?
Camila. Não sei se a Camila vai fazer alguma pergunta. Se mais alguém também, além da Camila, já quiser se adiantar, já tiver algo a colocar, pode ser via chat também, se quiser, tá? Não precisa abrir o microfone, às vezes não está querendo ou não pode no momento. Fiquem à vontade. César. Oi, gente, bom dia. Bom dia, turma. Bom dia, Cláudia. Um prazer. Bom dia. Professor Helder, todo mundo aí. Eu sou o César, eu sou colombiano, estudante em Goiás de cinema. Finalmente consigo estudar cinema, finalmente consigo me envolver num espaço, né, que questione, levante questionamentos a partir também da arte, né. Foi um processo muito adiado e eu sou muito grato, assim, por vivenciar estas situações, né, estes momentos, apesar de que o nosso contexto é terrível, é dantesco, mas nós estamos aqui firmes. E eu queria tirar um pouco essa impressão que eu tive com o filme, Cláudio, porque eu sinto muito forte esse sentido de que o povo, uma comunidade, vai ser traumada, sim, pela violência. Eu acho que o caso do povo colombiano é um exemplo cruel e claro também. Isso, nós estamos em guerra, e na real, o planeta, né, todos estamos em guerra há muito tempo, por mais que queira se invisibilizar, ou a gente, às vezes, se acomoda a uma situação e esquece, mas nós estamos numa guerra muito prolongada, né, o planeta inteiro, e tem comunidades específicas em que essa guerra está atravessada pela morte de parentes, de amigos, pelo assassinato dos sonhos coletivos, de processos, de lideranças, de hortas, de casas, né, e isso é muito forte, então me impactou muito o filme nisso, acho que eu senti uma representação da minha consciência, de tudo que eu me lembro de que estou vivo neste plano, e ao mesmo tempo esse retorno, embora ele esteja marcado por uma tristeza, acho que também uma mensagem de esperança que a gente vai voltar, sim, à nossa terra, nós vamos voltar, sabe? Aos lugares que nos correspondem, não vamos voltar iguais, né? A gente não vai voltar a mesma pessoa que no filme, mas a gente vai voltar, e esse acho que é um chamado profundo, assim, a busca das nossas raízes, né? Como a colônia, por mais que a ditadura, né, no Brasil, na Argentina, Paraguai, Chile, ela chegou colocando e assumindo, né, os povos indígenas como inimigos. Na real, desde a colônia, isso já está implantado nos nossos territórios, né? Sempre foi uma ameaça os povos indígenas, né? Porque numa política de implantar uma ideia sobre a outra, não importa se é negro ou se é indígena, tem que acabar e tem que homogeneizar. E nosso continente é diverso, e está cheio de flores, e de frutas, e de comida, e de lutas, e de muitas mãos, de muitas cores. Então, acho que, para mim, isso foi um impacto muito lindo, sabe? Por uma da dor que gera, me dá esperança também. Agradecer por esse trabalho, de toda essa equipe, essa pesquisa bem feita, muito árdua, muito responsável, muito respeitosa, e também com a enxada na mão na hora de dizer as coisas. Então, só queria isso, um pouco partilhar minha sensação e agradecer por esse trabalho. Muito obrigado. Obrigada, César, pelo seu testemunho. E aí, sobre o que você está falando de que a gente sempre volta, né? Vamos voltar para nossas terras. Isso aconteceu com o povo Krenak, né? Inclusive, na entrevista, o Rubens Valente, que escreveu, que é um livro que eu recomendo, Os Fuzis e as Flechas, que ele conta a trajetória dos povos, né? Desde o SPI até 1986, final da ditadura, no período da redemocratização. Ele diz que haviam os generais, o que eles não conseguiam entender era por que o índio voltava tanto para aquela terra, né? E alguns deles até falavam, mas a gente deu uma terra para eles, aquela terra lá é igual à terra deles, né? Por que que eles ficam voltando, né? E eles voltavam, né? Teve indígena que saiu da fazenda Guarani e voltou a pé, né? A família do João Bugre,
e da Lia, eles contam assim, a Lia conta de uma jornada com os pais voltando para a terra, a pé. Eles se escondiam no mato, porque tinham medo de alguém passando na estrada fosse fazer mal para eles, entende? Então, assim, é o retorno à terra, sim, a terra, é aquele laço de pertencimento, aquele sentimento de pertencimento que é insubstituível, né? Os indígenas, eles têm uma relação mágica e ritual com a sua terra, né? É um pouco assim, os palestinos, né? Os palestinos também querem voltar para suas terras, né, para os territórios ocupados, aqueles que estão fora dos territórios, eles também mantêm essa esperança até hoje, eles guardam as chaves das suas casas, né, quando eles foram expulsos das suas terras, em 1948, eles guardaram as chaves, porque eles têm certeza que eles vão voltar, e a luta deles é por voltar, né, então, assim, é impressionante isso, eu acho incrível, né, essa perseverança, essa confiança, né, essa confiança de que é o chamado da terra, né, vou voltar para minha terra, isso é maravilhoso. Então, a Laura comenta aqui, a Laura Freitas comenta no chat que por meio da memória imagética de fragmentos do passado, o filme desenvolve a alfabetização audiovisual do nosso presente, muito importante, né? A Cláudia tem essa coisa, esse vínculo aí com uma realização que procura dialogar com imagens de outros tempos, né, Cláudia? Essa coisa até que acho que essa aproximação aí com aquele encontro que acontece em Ouro Preto, na Cineop, ela vem até dessa sua trajetória em si, né, de estar sempre olhando para as imagens, sejam aquelas que talvez você tenha sido se envolvido em algum momento, né, com a realização delas, ou outras imagens com as quais você vai se deparando, e você relatou aí desse processo né, de descoberta das imagens. É um trabalho muito específico de garimpar, né? E de garimpar acervos, e aí a gente vai olhar para os acervos e ver a condição dos acervos, e dessas coisas que ficam muitas vezes perdidas. Mas, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, você falou que trabalhou com a Carla, acho que Carla Siqueira, que é acreditada como pesquisadora, né, como é que você recomenda para a gente que está, enfim, pesquisando algum tema histórico e que pode, de certa forma, esbarrar com imagens? Porque, para quem não conhece o acervo, eu imagino que seja algo extremamente complexo e difícil tentar situar, né, determinadas imagens. E aí, o que é recomendável? Procurar pessoas que sejam especializadas, como a Carla, né? E aí acho que Lakshmi Hard traz aqui também no chat outra questão. Martírio, Taego, todos ressalvam esse sentimento do descaso, da persistência desse pertencimento territorial indígena. O Banzo. Bom, passar para a Cláudia de novo. Se mais alguém quiser falar, tá, gente? Pode abrir o microfone ou se pronunciar aí no chat, por favor. Olha, essa questão dos acervos, né, de saber onde procurar, né, e pelo que procurar. Eu acho importante, sim, ter alguém com experiência, sabe? Não que a gente não possa, como realizadores, acessar esses arquivos, né, esses acervos e fazer essa busca, né? Mas talvez a gente tenha mais dificuldade ou talvez a gente não tenha tanto tempo, né? E daí eu acho que por isso a gente forma as equipes, né? E a ideia do cinema é essa, né? Essa equipe múltipla, né? De múltiplas habilidades e no final essas habilidades se convergindo para que a gente possa fazer o filme, né? Eu vou dar um... Cláudia, Oi. desculpa, deixa eu aproveitar também o gancho dessa disciplina e dessa pegada desse eixo dessa disciplina, que é o de economia e política, porque é o seguinte, acho que você explicou um pouco o edital lá no começo, da oportunidade do edital, o filme tem 52 minutos de duração,
acho que ele foi pensado tendo como primeira janela a televisão, é isso? Né? E não as salas de cinema. Falar um pouco dessa distribuição, né, de como que, enfim, esse filme chegou a circular em festivais ou foi transmitido, mas também, assim, porque tem essa fase da pesquisa que a gente está falando agora, de situar esses acervos, de localizar, de encontrar imagens, tem a questão de orçar a liberação desses direitos, orçar o pesquisador, remunerar a pessoa, né? Remunerar muitas vezes uma assessoria jurídica que vai, né, fazer contratos e negociações. Então, comentar também esse aspecto mais burocrático e financeiro também da lida com os acervos. É isso. Obrigado. Desculpa ter te interrompido. Não, tudo bem. Bom, a gente pesquisou em acervos públicos e privados, né? E a gente teve dificuldades nos acervos privados, né? Porque, assim, a finalidade do acervo privado é completamente diferente, né? O acervo privado, ele tem muito mais objetivo de lucro do que os acervos públicos, né? Os acervos públicos, a gente teve muita facilidade, a gente teve acesso, assim, a taxas muito pequenas, né, porque é a política mesmo dos acervos públicos, né, como a Biblioteca Nacional, o Museu Nacional, o Museu do Índio, o FUNAI, enfim, então a gente teve muita facilidade de acesso e a gente conseguiu negociar vários materiais e tivemos acesso amplo ao acervo, né, o que não aconteceu nos acervos privados. Então, assim, eu vou falar primeiro um pouquinho sobre os acervos públicos, depois eu passo para os privados, que é onde estão os maiores BOs, assim. Então, no acervo, por exemplo, lá no Museu do Índio, depois de tentar ter acesso ao filme do Jesco aqui na PUC, que a gente não conseguiu, depois eu vou explicar por quê, a gente foi para o Museu do Índio, quer dizer, a gente foi primeiro no primeiro acervo, que era da pessoa que filmou, né, o Jesco. Então, a gente procurou primeiro o acervo de origem. Quando a gente não consegue, aí a gente foi no Museu do Índio, eles também tinham lá o filme, que foi onde a gente acabou pegando a cópia, mas o que aconteceu lá? Haviam alguns materiais que eles não tinham digitalizados, então a gente precisava digitalizar. Então, aí o que a gente... se estabeleceu a seguinte negociação: eles não cobravam o filme da gente, mas como a gente queria ter acesso àquele filme e a gente ia digitalizar o filme, a gente deixava uma cópia digitalizada lá no museu, porque eles não têm recursos para digitalizar tudo, né? O processo de digitalização do Museu do Índio é muito lento, eles têm muitos filmes lá ainda sem digitalização. Então, essa digitalização, uma parte dessa digitalização, ela vai acontecer por cooperação, né? Então, assim, se eu estou me beneficiando de ter aquele arquivo no meu filme, né, então nada mais justo do que eu deixar uma cópia lá. E, inclusive, a gente teve... porque, assim, como é que se compõe o orçamento, né? O orçamento, a gente fez previsões, né? Até porque a gente nunca tinha negociado um volume tão grande de imagens de arquivo, como foi no caso do Resplendor. Então, assim, a gente fez previsões, como a gente negociou muito com acervos públicos, acabou que a gente teve uma certa sobra, e aí a gente fez doações. Por exemplo, a gente fez uma doação não só de digitalização, mas também a gente procurou fazer outras doações para esses acervos, como uma forma de contribuir, né? De ter responsabilidade em relação à utilização desses arquivos e fortalecer essa memória, né? Biblioteca Nacional, a gente teve muita facilidade de pesquisar, o Museu Nacional também. Um outro acervo que a gente pesquisou, que não é público, quer dizer, é público porque é o acervo do Marcelo Zelic, do projeto Armazém Memória, né? É um acervo privado,
porque o Armazém Memória, não é um órgão público, né? Mas ele, assim, tivemos todo o acesso, e o Marcelo Zelic, lá no Armazém Memória, ele tem um acervo impressionante da época, né? E ele nos cedeu aquela entrevista do ministro do interior do Médici, que fala que, a respeito do genocídio, né, que não sabe como essa palavra veio acontecer, né, no Brasil, porque eles, os militares, não fazem genocídio, né, imagina a gente. Então, e aquilo dali, a gente estava montando o filme já. Quando eu fui entrevistar o Marcelo Zelic, porque a gente descobriu, assim, o processo de pesquisa, ele continua na montagem também, gente, assim, a gente começou antes do projeto, a gente continuou pesquisando, a gente aprovou o filme, aí a gente pesquisou bastante, a gente foi filmar, a gente só suspendeu a pesquisa porque a gente estava filmando, depois quando a gente foi para a ilha, a gente continuou pesquisando, porque aí na ilha, a gente... Ah, tá aqui. Porque aí, é porque eu li aquilo lá, achei que fosse alguma coisa, para mim, é o Carlos Cipriano fazendo uns apontamentos interessantes, né? Porque aí na ilha, a gente começou a sentir necessidade de outras coisas, né? Então, assim, o roteiro do documentário é uma outra questão, né? Porque você faz um argumento, no caso do edital, né? Existem documentários que a gente filma até sem roteiro, né? Você sai para campo com a pesquisa, não tem exatamente um roteiro, e você depois vai encaixando as peças e chega na montagem, o filme surge, né? No nosso caso, por força do edital, a gente tinha que apresentar o argumento e toda uma intenção de tratamento e tal. Então, mas daí a gente... Quando a partir do argumento, a gente relacionou tudo que a gente queria fazer, o filme foi com um plano, né, um pré-plano de filmagem para filmar, até durante a filmagem, a gente começou a sentir outras necessidades e foram surgindo outras entrevistas, né, ao longo do processo, e quando a gente achou que estava tudo pronto, que a gente foi montar, aí a gente começou a perceber, não, mas a gente está precisando, por exemplo, vamos falar com o Marcelo Zelic, porque aí a gente descobriu que quem descobriu aquele filme do Gesco, lá no acervo do Museu do Índio, que ele conta, né, estava dentro de uma lata, aquele filme da Guarda Indígena estava dentro de uma lata escrito Arara. E ficou por anos. Aí o Armazém da Memória estava fazendo um levantamento sobre vários materiais, e aí um dos funcionários do Museu do Índio se deparou com aquela lata, abriu a lata, foi assistir e achou aquilo impressionante, e aí chamou o Marcelo Zelic e falou, Marcelo, eu descobri uma coisa aqui que eu não sei nem exatamente o que é isso, mas eu só sei que é uma coisa, assim, muito importante. Aí o Marcelo foi e descobriu o filme da Guarda Indígena do Gesco, né? Então, quando a gente descobriu que foi assim, aí a gente foi falar com o Marcelo Zelic. E quando eu fui na casa do Marcelo Zelic para falar com ele me levou para conhecer o acervo dele. E lá no acervo dele, a gente descobriu várias outras coisas, entre elas o material do ministro do Interior, que ele nos cedeu, e várias outras coisas que não tinham a ver com o filme, mas que eu acabei pedindo para ter cópia para o Marcelo, e o Marcelo me cedeu cópia, porque eu tenho certeza que em algum lugar do futuro eu vou fazer algum filme usando aquele material. Que isso é uma outra coisa assim que eu acabo fazendo, sabe? Eu vou colecionando materiais e aí, de repente, aquele material faz sentido com uma outra coisa que eu vi e aí surge um novo filme. Então, assim, tem alguns materiais que sobraram do Resplendor e outros que não têm relação direta com o filme, que está no meu acervo pessoal, que em algum momento eu vou usar. Bom, isso falei um pouquinho do público, né? Agora, o privado.
A questão dos acervos privados é uma outra história, assim, que eu acho que é muito grave, porque é como se essas pessoas privadas ou essas empresas privadas, elas sequestrassem a nossa memória. Eu vou explicar. Muito antes do Resplendor, eu fiz uma pesquisa para um amigo que estava fazendo um documentário sobre uma militante da ditadura. O Jorge Felipe, um cineasta baiano, estava fazendo uma série de biografias, né? E tinha uma dessas pessoas, era daqui de Goiás, e ele queria que eu pesquisasse imagens dessa época, né? De década de 60 e 70. Aí eu fui pesquisar lá na organização Jaime Câmara. Lá na organização, lá no SEDOC, eu encontrei materiais raríssimos da ditadura. Tipo, um exercício, um treinamento dos militares no quartel, em que uma parte desses militares se vestia de manifestantes e a outra parte estava vestida com uniforme, para treinar de que maneira eles iam reprimir aquela manifestação. A cena é incrível. Tinha imagens também de treinamento deles aqui em áreas rurais aqui do estado de Goiás, próximos aqui da capital. E tinha algumas imagens de quando houve aquela... quando eles foram derrubar o Mauro Borges, e o Mauro Borges resistiu no Palácio das Esmeraldas, então a multidão foi toda lá para a porta do Palácio das Esmeraldas, e houve voo de aviões militares, depois o Mauro saiu preso do palácio, né, ele se entregou. Ele estava resistindo, o Mauro aqui em Goiás e o Brizola no Rio Grande do Sul. Tem um trecho disso, muito cheio de... meio estragado, assim, mas enfim, não importa, né? E, muito bem, então, além daquilo que eu tinha que pesquisar para o meu amigo, eu incluí isso tudo. Aí eu falei, vou ter uma cópia disso, porque é um material sensacional isso daqui, né? Então, vou pedir uma cópia disso também. Só que aí eu pedi tanta coisa, que aí a direção me chamou e falou, ó, não dá pra gente te dar acesso a todos esses materiais. Isso daqui que você está pedindo pra gente dá 600 mil. Se a gente fosse cobrar, porque a gente estava pedindo, né, para colaborar, botar o crédito no filme e tal. Isso daqui dá 600 mil, a gente não pode, né, liberar isso tudo aqui para você. Aí eu tive que redimensionar, acabei que eu fui tirando muito das coisas que eu tinha achado sensacionais, né, e aí foquei mais no material do filme e acabou rolando. Eu consegui passar alguns materiais, mas não consegui tudo, né, e aí, beleza, fiz a pesquisa. Quando eu fui fazer agora a pesquisa do Resplendor, de novo, eu me lembrei daquele material, e como a gente estava procurando umas imagens da ditadura, essa coisa aí do treinamento, a gente descobriu imagens de treinamento de guerrilha lá em Minas Gerais, então tem umas cenas muito interessantes, mas aí a gente conseguiu nos arquivos públicos, eu me lembrei dessas cenas daqui. Daí eu fui atrás de novo, eu falei, cara, eu vou tentar negociar de novo essas imagens, né? Quando eu cheguei, aí o que me disseram? Não, o SEDOC está passando por um processo de reforma, de digitalização, está fechado para o acesso público. Ah, mas quando é que termina isso? Não, assim, não tem previsão. Beleza. Aí, isso foi bem no começo, né? Quando foi já na montagem, eu fiz um novo contato, e aí a resposta foi, o acervo não será mais consultado, não será mais aberto ao público, porque faz parte do acervo pessoal da família Câmara. Gente, eu achei isso, assim, uma das coisas mais absurdas que eu já ouvi, porque isso é memória do povo goiano, isso é memória brasileira, né? Então, como é que uma família se apropria da memória de um povo e não dá acesso, né? Porque tá, tudo bem, se são eles que estão guardando, se eles querem ter uma política, né, de investimento, se eles arcam, né, com os custos daquela guarda, né, tá, tudo bem, pode-se pensar
de que maneira, então, vai haver uma compensação, que seja uma compensação, mas que permita o acesso, né? Não dá para você fazer igual eles fizeram, que não, isso daqui custa 600 mil, né? Não dá para você botar um preço de mercado no segundo de uma imagem de arquivo que tem interesse histórico, né? Então, assim, a gente precisa começar a discutir essas coisas. E outra, não dá para você fechar o acesso, porque aquilo não te pertence, né? Aquilo pertence, o pertencimento daquilo é coletivo, né? Você falou desculpa te interromper, você falou da Jane Câmara, mas também a PUC também fica centrada sobre o acervo todo do GESCO, né? Sim. E cobra caro também, assim. Eu acho que se você não tivesse encontrado isso através lá da pessoa que você estava entrevistando, que você trouxe para dentro do como um entrevistado, e ela não tivesse, se essa história não tivesse corrido por lá, vamos dizer assim, talvez a PUC tivesse alcançado esse rolo perdido e incorporado ao seu acervo, por ser do GESCO, e você talvez não tivesse acesso, né? Então, os acervos privados fazem muito isso mesmo, de inviabilizar o que é de interesse público, histórico, talvez por uma cobrança excessiva, né? Querer lucrar muito em cima de uma só solicitação e não perceber a cauda longa também do interesse que esses acervos podem constituir para diferentes realizações, né? Sim, não, inclusive a PUC, eu não consegui pesquisar na PUC, porque eles estavam em reforma, porque estava reformando o sistema de ar-condicionado, e daí não pode. Aí eu falo, e aí tem uma coisa, eles falavam assim para mim, mas o que você quer? Aí eu falei, olha, eu quero ver o que tem no acervo e quero ver o que me serve. Não, mas você não pode pesquisar no acervo inteiro. Uai, como que eu não posso pesquisar no acervo inteiro? Não é? O problema é meu, se você tem lá 1000 filmes, se eu vou dar conta ou não. Eu quero ver o que tem e escolher aquilo, né? Ter essa liberdade de poder escolher aquilo que me interessa, né? Mas não, você tem que chegar e você tem que falar, não, você tem que ser direto e falar, não, eu quero isso, isso e isso. Aí eles vão ver se tem. Se tiver, aí eles vão te comunicar e aí você vai começar com toda a negociação e tal. Eu nem cheguei nessa fase de negociação, de saber até quanto custa, porque eles não deram acesso por conta dessa reforma que não terminava. E aí eles falavam também que o acervo do GESCO você não podia manusear. Aí eu falei, uai, gente, mas tem regra não é de museologia, você tem o jeito certo, a luva, o ambiente, né? Quantas pessoas vão pesquisar nesses acervos usando luva, usando tudo que é preciso, né? Aí não, você não pode tocar. Então, assim, e isso, inclusive, o Rubens Valente, que é o ator dos Fuzis a Suécia que eu falei, ele já tentou pesquisar na PUC, até antes de mim, porque ele fez o livro dele até 1986, agora ele está fazendo de 1986 até os dias atuais. Tem uma informação, que é uma informação até do primeiro livro, que ele quer checar, que é uma epidemia que dizimou grande parte do povo Suruí, se não me engano. E ele já ouviu de antropólogos que existem informações nos diários do GESCO sobre isso. Então, ele queria pesquisar nos diários do GESCO para ver, para ter mais informações sobre essa epidemia, né, para confirmar ou não essa epidemia. Ou seja, ele tem já relatos de que essa epidemia aconteceu, mas ele precisa de várias fontes confirmando, né, antes que ele diga sim, existiu. Uma das fontes, e a mais importante, são os diários escritos pelo GESCO. A PUC não deixa, porque você não pode pegar. Né? E aí o Rubens fala, gente, eu já pesquisei em vários museus do país, seguindo todas as regras, todos os protocolos. Então, essa conversa de que você não pode pegar, não existe. E eles não deram acesso ao Rubens até hoje. Primeiro foi isso, depois foi a história do ar-condicionado e da reforma, que estava em reforma e que não podia, estava tudo fechado, né? Hoje, eu não sei como está o acesso na PUC, né? Mas, assim, essas foram as dificuldades que a gente encontrou em relação aos arquivos privados. Tem uma outra história
do filme, que também é a seguinte: vocês viram aquela hora que o João Bugre diz assim, que chegou o dia do índio, ia ter uma comemoração lá no museu da cidade, que fica lá perto da aldeia, e aí eles queriam que a gente fosse para lá cantar a música da Xuxa. E aí eles falaram, não, né, não vamos cantar a música da Xuxa, a gente vai cantar, ele até fala, né, vamos cantar em índio mesmo, né. Aí, naquele momento, a gente queria colocar um trecho do programa da Xuxa, que ela canta a música e tem um bando de meninos indígenas, e ela faz um cordão pegando na mão deles. Não sei se vocês se lembram disso, tem muito tempo, acho que ninguém vai se lembrar disso mais, não. Ela pega na mão, um pega na mão do outro, faz aquele cordãozinho, e aí ela vai andando pelo palco assim, cantando a música e eles atrás. Gente, é a coisa mais bizarra que existe, porque as crianças, elas estão constrangidas, inclusive na hora que a Xuxa puxa, tem um adulto indígena que estava com eles, a criança olha para ele assim, tipo, pedindo autorização, pedindo instrução, né, tipo, o que eu faço? E aí o cara assim, dá uma balançada na cabeça bem leve assim, e o menininho sai, e aí vai aquele cordãozinho. A gente queria colocar aquela imagem lá. Não conseguimos, porque é impossível, é inviável você negociar isso com a Rede Globo, porque o segundo é muito caro, né? Então só isso daí, só esse trecho, ia dar mais do que tudo que a gente gastou no filme. Então a gente não usou essa cena, né? A gente chegou a montar, a gente baixou a imagem da internet, chegamos a montar, mas aí, como a gente começamos a negociar, mas quando a gente viu aonde ia dar, a gente desistiu, tirou do filme e deixamos para lá essa história. Então, assim, eu acho que a gente tinha que adotar algumas ações de resgate dos nossos acervos mesmo, aqui em Goiás, sabe? E aí eu acho que as universidades poderiam contribuir com a ação dessa natureza, sabe? Eu acho assim que formar um grupo de trabalho, né, com o curso de cinema do IFG, o curso de cinema da UFG e a faculdade de jornalismo da UFG, sabe, criar um grupo de trabalho, e aí eu coloco o Comitê Goiano de Direitos Humanos, Dom Tomás Balduino, que eu faço parte, também disposto a participar para ajudar, eu acho que a gente, sabe, tinha que pensar de que maneira a gente vai garantir a guarda dos nossos acervos, né? Primeiro fazendo um levantamento do que a gente tem no Estado, onde é que está, nas mãos de quem, e pensar, sabe, a criação de um grande acervo, ou a gente poderia destinar isso para o Museu da Imagem e do Som, e pensar políticas, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar urgente em maneiras de guardar e localizar e catalogar todo esse acervo e colocar isso a serviço da nossa memória e a serviço dos realizadores, documentaristas, jornalistas, pesquisadores, né, de várias outras áreas, porque é para isso que servem, né, os acervos. Isso aí, Cláudia. A gente começa conversando sobre o Resplendor e aí já abre uma frente aí com várias instituições pró-salvamento da nossa memória. Eu acho bacana a proposição. Acho que dá para juntar, sim. Vamos levar isso adiante. Nosso tempo está aí já esgotadinho, mas a Marina está com a mão erguida, o braço está erguido, já deve estar doendo aí faz um tempão. Marina está falando lá do norte, do Amapá, com a gente, Cláudia. E vamos deixar ela fazer a pergunta aí. E depois da pergunta da Marina, a gente passa para a Cláudia para fazer as considerações finais já e vamos encerrar. Tá legal, pessoal? Obrigado pela presença de todo mundo. No final, fiquem aí para a gente abrir as câmeras e fazer uma foto para registrar aí esse encontro, tá? Quem puder abrir a câmera. Vai, Marina. Bom dia, tudo bem? Bom dia, turma. Eu fiquei, assim, muito chocada com o filme também. Eu queria primeiro fazer esse comentário, né, que ele me tocou de muitas formas, porque essas ações integralistas, né, que foram feitas no Brasil inteiro, elas reverberaram aqui também no Amapá, sabe?
Inclusive, há um tempo atrás, eu estava pesquisando justamente sobre esse processo e eu encontrei algumas imagens que foram feitas pela Agência Nacional, que era sobre uma tentativa de trazer pessoas para trabalhar aqui, entendeu? Teve uma certa época do ano em que várias dessas terras que estão mais para o interior do estado, eles foram vendidas para um rapaz que se chama Eduard Ludwig, sei lá, não sei falar inglês, mas o Eduard de alguma coisa, que ele começou a fazer um projeto de como é que chama? De uma fábrica de celulose aqui dentro do estado. E aí, parte dessa região que ele tomou de terra é uma região de terras indígenas, que, tipo assim, não era demarcado uma época, né? Mas hoje a gente sabe que aquela região ali era onde eles estavam habitando naquele momento, né? E aí, eu achei uma passagem nesse vídeo que é muito interessante, que me chocou bastante também, que é um relato, né, que a intenção deles era justamente vir para cá, para derrubar a mata antiga, para construir uma completamente nova que pudesse ser economicamente viável para o país, sabe? E desde então eu fico com esse negócio na cabeça dessa frase, sabe? Eu não sei por onde começar a buscar essas formas de direito de poder pegar e usar essa imagem, onde que eu vou buscar, porque também eu vi que no seu filme você usa muito dessas imagens da Agência Nacional, né? Pelo menos eu acredito que é da Agência Nacional, não tenho certeza. E eu fiquei me perguntando aonde que você conseguiu, de fato, essa autorização para usar elas, sabe? Porque eu até comecei a escrever um argumentozinho, assim, nada de demais, um negócio bem simples, para começar a desenvolver algumas ideias sobre isso. Só que eu fico meio perdida, assim, porque quais são os órgãos que eu posso ir realmente para buscar essa imagem? Porque o que eu achei foi uma imagem da internet de um rapaz que tinha digitalizado, porque tem um rapaz aqui no estado que ele reuniu algumas imagens e digitalizou, então ele tem acervo próprio, só que assim, eu não sei se eu posso pegar essa autorização com ele, porque não foi ele que criou a imagem, ele só digitalizou e tem ela guardadinho nos HDs dele, entendeu? Aí, é isso, eu fiquei muito nervosa falando, desculpa. Mas é isso aí. Não, imagina, Marina, assim, olha só, negociar com o Museu Nacional, e lá no Museu Nacional foi onde a gente teve acesso à Agência Nacional, né, os vídeos estão todos lá, então assim, você pode, o site está bem organizado, não é difícil, sabe, você faz um cadastro, você não paga nada, e aí você vai pesquisando nos acervos, né, então assim, você precisa ter um pouco de tempo para procurar, né, aquilo que você precisa. Provavelmente sim, essa imagem, se está só digitalizada por ele não é a pessoa que vai te dar a autorização que você precisa, né? Se essa imagem estiver lá no Museu Nacional, na agência, é super simples, sabe? Basta talvez você tenha que ter alguém no Rio de Janeiro, porque aquilo que não puder ser, não tiver para ser baixado você vai ter que levar uma fita para eles copiarem, então você teria que ter alguém lá para te ajudar com isso, sabe? Mas assim, basta você fazer um pedido, localizar o arquivo, sabe? E eles liberam. Grande parte das coisas é conteúdo gratuito, ou aquilo que não é gratuito, as taxas são muito, muito baratas mesmo, sabe? E eu acho assim, talvez agora não se preocupe muito com já ter autorização para essas coisas não, sabe? Foca no que você quer fazer, começa a sua pesquisa, vai juntando materiais, vai juntando os links, né? Você conversa com uma pessoa que te diz que, eu sei de fulano, o fulano sabe de outro fulano, e por aí você vai desembaraçando essa teia, a hora que você vê, você já chegou nas fontes, né? Você pode pedir para pessoas mais experientes te ajudar assim, talvez numa outra fase que você possa pagar pelo trabalho delas, se forem profissionais, né? Mas por enquanto, vai colecionando tudo que você quer. Na hora de você montar e distribuir o filme, aí sim é a hora de você sair negociando tudo, né? E aí, mas assim, por enquanto não, por enquanto reúna tudo que você puder, sem se preocupar com isso, sabe? E vai colecionando
e na hora certa você desembaraça essas coisas, né? Eu lembro até que o Cipriano perguntou se a respeito de assistência jurídica, né? A gente não precisou de assistência jurídica porque as negociações foram muito simples, né? Na verdade, talvez a gente tivesse precisado se a gente quisesse peitar a Globo e botar a cena da Xuxa, né? Acho que a gente ia precisar de um advogado para defender a gente, né, de repente. Mas então, a gente não... Foram negociações mais simples, então nós mesmos, né, negociamos, a Carla fez isso, a Cristiane Mioto, que fez a produção do filme, ela junto com a Luana Otto, mas a gente negociou diretamente, sabe, com todas as fontes. Acho que os advogados, eles entram quando são materiais mais complicados, talvez algumas imagens ligadas a famílias, né, digamos assim, ou a herdeiros, né, aí fica mais complicado, aí realmente você tem que buscar uma assistência jurídica mesmo, para aquilo que você não sabe como agir. Mas essas outras negociações, elas são até simples, assim, né. E é isso, eu acho que o começo do filme é esse mesmo, sabe, Marina? A gente tem a ideia, às vezes não tem muita certeza dos caminhos, né, que a gente vai trilhar para tornar aquela ideia num filme, né, para concretizar aquilo, mas o início é esse mesmo, sabe? É muitas dúvidas, muitas incertezas, e aí você... É isso, é pensar sobre o material, assistir coisas, ler coisas, sabe? Conversar com pessoas, né, relacionadas com o fato, né, pesquisar isso, e aí você vai ver que nesse caminho aí da pesquisa é que os seus caminhos vão começar a surgir, sabe? E é assim até o final, viu? Porque assim, até depois que o filme fica pronto, a gente ainda sempre tem algumas... São escolhas que a gente faz, né? Você é obrigado a escolher materiais e às vezes você não quer abrir mão de alguns, mas aí você abre mão ou porque não cabe ou porque não funcionou, sabe? Então, assim, a incerteza, ela é natural, sabe? Não se preocupe com incerteza, não. Se preocupe mais se a certeza for muito grande. Uma dose de incerteza é boa. Muito obrigada mesmo. Está sendo lindo e maravilhoso. Estou muito feliz com a sua presença aqui também hoje. Obrigada. Foi uma senhora aula aí, né? E também porque os nossos envolvimentos com aquilo que a gente vai descobrindo, os materiais, mesmo que o material não entre depois, porque não consegue uma autorização, etc., aquele material muitas vezes é importante para você continuar seguindo as pistas e buscando um caminho, né? Então, realmente é uma dica valiosíssima aí. E aí, Cláudia, eu vou pedir para a gente encerrar, né? Ok. Voltando ao tema desta semana e ao tema de Resplendor, né? Eu vou fazer uma pergunta final para provocar, que seria: quem pode proteger os povos indígenas do Estado brasileiro? É uma pergunta histórica, né? Assim, como que cada um de nós pode, de certa forma, fazer com que algo seja feito, né? Nesse sentido, de tantas violações históricas, não apenas deste governo que está aí agora, mas como fazer? E aí a gente encerra e agradeço muito, muito, muito sua presença e sua disponibilidade, viu? Imagina. Cipriano, não é uma pergunta fácil, né? Mas eu acho que uma coisa que pode ajudar muito é a gente atuar em rede, sabe? É a gente se proteger e dando visibilidade, né? O máximo de visibilidade que a gente possa dar nas nossas redes sociais para aquilo que está acontecendo com os povos indígenas, né? Eu acho que participar de grupos, né, locais, né, se tiver essa disponibilidade e essa disposição, né, tá sempre dando visibilidade às violações de direitos humanos nas nossas redes, né, conversando com as pessoas à nossa volta, né, sobre isso, porque a gente sabe que o racismo estrutural,
ele funciona de maneiras assim muito sutis, né? Muitas vezes a gente tem a falsa ideia de que a gente não é racista, né? Simplesmente porque a gente não maltrata um indígena ou porque a gente não maltrata diretamente uma pessoa preta, né? Mas assim, o racismo estrutural não é disso que ele se trata, né? Ele não se manifesta, ele não deixa de existir porque eu não maltrato a outra pessoa, né? Ele é um sistema, né, que destrói as oportunidades, que destrói a autoestima desses povos, né? Desqualifica, né? Diminui, apaga, né, a memória, apaga a história. Então, assim, eu acho que o máximo que a gente puder fazer para dar visibilidade para a história dos povos indígenas, sabe? Compartilhar histórias, compartilhar filmes, entrar nas redes e mandar mensagens, sabe, de apoio, participar das correntes, das mobilizações, dos tuitaços, enfim, parece pouco, mas eu acho que a gente cria uma onda, sabe? É importante e para fortalecê-los, né? Porque eles estão de fato muito organizados, né? É muito bonito de se ver a organização deles, mas a gente sente que eles não têm descanso. E eu acho que enquanto eles não têm descanso, a gente também não tem descanso. E a gente precisa questionar de fato esse sistema de privilégios brancos que nos coloca em vantagem, né? A gente precisa questionar isso e a gente precisa dar visibilidade para isso, usar, já que a gente tem um privilégio, usar desse privilégio para dar visibilidade e para fazer a luta que a gente precisa fazer. E a luta é coletiva, né? Então a gente precisa encontrar uma forma de fortalecer as lutas coletivas. É isso, obrigada. Obrigado. Obrigado demais, Cláudia. Obrigado por tudo, por todos os ensinamentos da teoria à prática, ao jurídico, ao financeiro, a tudo. Foi uma excelente aula, um excelente encontro. Professor Helder também, muito obrigado por compartilhar as reflexões, as descobertas, o que significou a participação do filme, até como contribuição para o TCC. Por último, eu queria pedir para vocês abrirem as câmeras, quem puderem, de onde estiver, se puder, para a gente deixar um registro aí, para a Cláudia ter como a nossa participação aí desse momento, por favor. A gente encerra o nosso encontro. Quem puder abrir a câmera. Quem mais? Muito bem. Isso aí, gente. Vamos fazer o registro aqui. Obrigadão, viu, por todo mundo. É bom, né, Cláudia, ver os rostinhos assim. É bom. Tava todo mundo com a câmera fechada e agora a gente tem aí uma oportunidade de ver diferentes rostinhos. É isso. Então é isso. Obrigado. Eu que agradeço. Tchau, gente. Bom fim Boa de semana. sorte. Tchau. Já bateu o retrato? Já sim, já bateu o retrato. Obrigadão. Valeu, gente.